Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, parece que acabou. Fim de linha para o Augusto Melo. Pessoal, o homem tá sozinho no Corinthians. Toda a cúpula dele meteu o pé, abandonou, pulou fora do barco. Augusto Melo se encontra só no Corinthians. O impeachment é próximo, pessoal. O impeachment é próximo. Tudo indica que ele vai pedir para sair, que ele vai renunciar. Aí a pergunta que fica é a seguinte: e agora? Quem é o nome competente para assumir o Corinthians? Você conhece algum? Use o espaço de comentário para dar sua sugestão. Quem seria o melhor nome para assumir o Corinthians caso o Augusto Melo caia? Comente aí, pessoal. Não esquece, hein? Chega aí fortalecendo com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos falar do Coringão. Coringão que todo mundo sabe a fase que tá. Ó, tem uma coisa que tá acontecendo, é que não tá tendo jogos. Porque se tivesse jogos, estaria pior. A Gaviões, a Fiel já não aguenta mais, pessoal. Já não aguenta mais. Cenas dos próximos capítulos. Aguardem. Vamos pro vídeo, fortalece com like e se inscreve no canal. Vamos lá. Isso me causa uma situação muito triste. Muito triste. O Corinthians precisa sair das páginas policiais e entrar na página esportiva. O Corinthians não foi fundado para frequentar páginas policiais. A empresa que patrocinava o Corinthians não fez nada além do que estava no contrato. E se utilizou dos artigos do contrato para tentar sair também das páginas policiais. Porque sabia que poderia a qualquer momento, também, né, com uma CPI que tem no Senado, de repente entrar nessa situação. O presidente do Corinthians, eu vou falar aqui o que eu falei no dia que ele apresentou e que começou a dar aquela confusão com a saída do Rubão, porque isso aqui, eu falei aqui, eu vou repetir. O presidente do Corinthians poderia ter dito o seguinte: é o maior patrocínio do Brasil, mesmo tendo que pagar a multa do contrato anterior, que ele não sabia quanto era, e era de 40 milhões, mesmo tendo que pagar, o Rubão está aí do lado dele, mesmo tendo que pagar o agenciamento, não importa para quem fosse e de que forma, a forma é muito interessante que a polícia saiba exatamente o que aconteceu, porque essa situação de laranja, alguém recebe, vai parar na conta de outra pessoa, a pessoa não sabe porque esse dinheiro parou na conta. Não, é uma coisa muito, assim, é para a página policial, muito delicado, muito complicado. Toda hora me pede camisa. Não é o meu time da várzea, é o Esporte Clube Corinthians Paulista, é uma vergonha. A vergonha. Quando eu disse que o Duílio foi o pior presidente da história do Corinthians, eu não tenho nenhuma dúvida, porque esse aí não vai durar mais um mês. Esse aí vai ter impeachment, vai virar confusão, ninguém vai aceitar. Eu vou só completar isso dizendo o seguinte, que eu recebi de informação. No centro de treinamento do Corinthians, eu vou falar uma coisa que o Zinco sabe muito bem no futebol, eu trabalhei no futebol, eu posso falar isso com certeza. Quando você mente para jogador de futebol, você não consegue corrigir. Sim. E as mentiras são sequentes para os jogadores. São 2 meses de salários completos e 1 mês e mais 2 meses de salários de luvas. Do por fora. Do direito de imagem. Direito de imagem. É, luva não, perdão. Perfeito? Sim. E as promessas que não são cumpridas. Há uma grande confusão, ninguém sabe como é que funcionam as coisas no Corinthians. Hoje sai o diretor adjunto de futebol. Hoje sai o diretor, que era o diretor de finanças, que tentava pagar as contas, eles ficavam um pouquinho aqui, o outro ali, era o Rosalá. Esse tentava, de alguma forma, ainda salvar o Corinthians. Eles não foram capazes de tentar salvar o Corinthians. Então, gente, o Corinthians precisa sair das páginas policiais e entrar nas páginas esportivas. Se o Corinthians não tinha capacidade financeira para arcar contratações com 140 milhões que gastou para montar esse time, que não é bom, o Corinthians não deveria fazer. Sim. Então, o presidente do Corinthians está muito enrolado. E eu não vou abrir, assim, não descarto a possibilidade de que haja um impeachment nas próximas horas. O pedido de impeachment, ele está na boca de todo mundo. Você sabe que no Corinthians é o Senadinho que funciona.
Tem um lugar lá que chama o Senadinho. Entre o restaurante e a quadra. Tem um lugar que chama... A Lili conhece lá. A Lili tá lá todo dia. Chama o Senadinho. Ali os caras traçam tudo que o Corinthians tem. É a confusão do a favor, confusão do contra. De vez em quando voa uma cadeira, voa uma mesa. Isso acontece lá também. Isso não é absolutamente fora da normalidade. Os caras lá só falam nisso. Não tem jeito, a gente vai ter que pedir o impeachment dele. Não tem jeito, a gente vai ter que pedir o impeachment dele. É isso que é tratado no Senadinho hoje. Agora, se vai acontecer, se o presidente do Conselho, Romeu Tuma, vai receber esse pedido dos conselheiros e vai acatar e vai dar o passo adiante, a gente não sabe. Ou se ele vai renunciar antes, né, Pascoal? Porque o apoio está indo embora. Rosalá e Fernando Alba, dirigentes do Corinthians, saíram hoje do clube. Os milagres da televisão. Virou boa noite, pessoal. E a Lili já sentou aqui, ó. Veio direto da prefeitura. Então é difícil. Para chegar, que eu gostaria de ouvir o Zinho, se você me permitir, o que eu gostaria de ouvir. Ele promete para os jogadores e não... A Lili pode falar que ela está lá todo dia. Eu só ouço das pessoas que eu tenho amizade no Corinthians, eu e o Mauro. Que a gente tem alguns amigos vocês lá. Fizeram o que a Lili está fazendo agora durante muitos anos, então as fontes 45 ficam. anos da nossa vida. Então, essas pessoas que a gente conversa, eles dizem assim, Pascoal, tá uma bagunça sem tamanho aqui nesse CT. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o rumo. Quando saiu o Cássio Paulinho, piorou, porque eram os caras que conversavam com o presidente e não tem mais quem converse com o presidente. O outro que é líder está falando em ir embora também, que é o Fagner. Você sabe? Então, assim, primeiro, ele promete as coisas e não cumpre. E quando falta dinheiro, aí entra o Zinho. O Zinho sabe muito bem. Faltou salário, o jogador fica descontente, a coisa não anda, aí o treinador pede contratação e aí... o caminho, o Corinthians está traçando todo o caminho errado de novo. E aí, gostaria de consultar o meu companheiro o último a sair apaga a luz, porque chegou no futebol. Chegou no futebol não só porque o Carlos Miguel notificou a possibilidade da saída dele para o Nottingham Forest, mas chegou no futebol porque se perderam as lideranças que foram embora e está se perdendo o time, porque tem ali um treinador que também não tem grande experiência no futebol brasileiro e isso nessa hora a gente sabe que conta, Tetra. Olha só, Dani, antes de chegar nessa parte, eu quero me aproveitar da brilhante Lili Nascimento aí com a gente. Perfeito. Eu não posso perder essa oportunidade. Perfeito. Eu não posso, porque ela é maravilhosa jornalista aí, está cobrindo o Corinthians, mas está no sangue dela, né? Não sei porquê, olha, justamente onde ela está, tem o caso policial aí. Ela, pelo que eu estou entendendo, a investigação... Não é porque entrou a Vaidbet, não é porque ela pagou a comissão para quem intermediou. É um laranja no meio do caminho. Quem é esse laranja? É exatamente isso. Depois da denúncia do Juca, o que ficou assim? A polícia começou a investigação por quê? Para saber se há realmente alguma ligação entre Corinthians Intermediária e essa empresa laranja, porque aconteceu o seguinte, dentro de um mês... 2 pagamentos foram feitos de R$700 mil, seriam 700 mil mensais para a rede social media, que é a intermediária. Até aí, tudo bem. Mas dentro do mesmo mês de março, foram feitos 2 pagamentos de 700 mil, 1.400.000. Autorizados pelo diretor financeiro Rosala Santoro, que deixou hoje o cargo? Não. Ele estava em viagem, isso não passou por ele. Quem autorizou foi Marcelo Mariano, diretor administrativo. Isso aí já causou uma confusão, desconforto entre eles, porque o diretor financeiro não teve conhecimento desse depósito. Então, ele faz esse depósito aí de 1.400.000, cai na conta da intermediária, a intermediária, em 2 dias, deposita cerca de R$1 milhão para a Nelway, essa empresa que tem como sócia a Edna, que é uma moradora de uma casa simples na periferia do litoral paulista, em Peruíbe, que desconhece, não é dona de nenhuma empresa, vive do auxílio do governo. Eu estive no dia ainda da denúncia, eu fui em todos os endereços ali da empresa, tanto o endereço da Paulista, o endereço da Vila Olímpia, e nenhum ali foi confirmado que a Nelway existe nesse local, que alguém dessa empresa passou por ali. E eu fui no endereço também dessa Edna, que diz desconhecer. Ela ficou até assustada, ela tem 3 filhos, vive numa condição muito simples. Então, tudo isso chamou a atenção. E aí vem a questão do Corinthians. A única forma e o único momento em que o Corinthians se pronunciou oficialmente foi em forma de nota oficial, dizendo basicamente isso.
O Corinthians recebeu o dinheiro da Vai de Bet, pagou o que devia pagar para a intermediária, o que a intermediária faz depois disso não é problema do Corinthians. Foi basicamente isso, a nota. O que incomodou muitos dirigentes lá dentro, principalmente o Armando Mendonça, vice-presidente, que cobrou uma postura melhor. A polícia está investigando, a gente tem que ir mais a fundo nisso. Mas basicamente é isso, Zinho. Então a Polícia Civil agora investiga para saber qual que é a ligação da intermediária com a Laranjas, tem ligação com o Corinthians, com algum membro da diretoria, com o próprio presidente, virou caso de polícia. Ô Lili, tem um outro detalhe, eu acho que você podia confirmar. Sim. É que, bom, primeiro começou numa mentira para o Rubão. O presidente disse que era um negócio sem intermediário. Aí você fala, por que ele foi falar isso? Qual interesse ele tinha? Porque senão, como disse o Pascoal anteriormente, não, nós vamos pagar 7%. Intermediário é tanto para ele e tanto para essa empresa. E segundo, Lili, é que me parece que a empresa intermediária não tinha direito a fazer esse tipo de intermediação e foi lá junto à comercial se inscrever para esse direito 2 dias depois que a coisa já tinha acontecido. Foi. Não é? Foi, então já é estranho. Uma coisa, você vai vender um imóvel, você tem que ser através de um corretor, você vai lá, eu acho que é 6% imóvel e tal. O Pascoal compra todo dia e vende imóvel, sabe? Nossa, que isso? 6%. Então, tudo bem, mas aquele corretor é inscrito lá no conselho dele, tá? Um cara legalizado nisso. Esta empresa não tinha isso, ela fazia outro tipo de mídia, etc. Sim. Então também chamou atenção. Fala, peraí, primeiro o presidente fala, não tem intermediário. Aí descobre-se que tem essa e que legalmente ela tinha outras funções, porque podia fazer, mas esse tipo de intermediação ela não podia fazer, ela correu na junta comercial, sei lá onde que você vai lá e se registra para fazer depois que deu o bafafá. Quer dizer, está sendo discutido agora, eu imagino que o presidente deve estar falando e agora isso... 22, me corrige aqui o Fabrício, desculpa, Mauro. 22 anos tem o Matheus Donelli, não 23. Com quem o presidente, já que não tem diretor de futebol nenhum, nem vice, nem adjunto, nem nada, ele deve estar falando só com o Fabinho Soldado. Exatamente. Pepinos para resolver. Ontem venceu um negócio lá, eu estou querendo lembrar aqui, vou até perguntar para a pessoa, venceu um negócio de 2,5 milhões e não tinha para pagar no caixa. Então, você imagina, está falando em comprar 5, 6 jogadores, não tinha 2,5 milhões no caixa ontem. Bom, segundo, tá um elefante em areia movediça, a coisa é só afundar. Carlos Miguel vai sair amanhã cedo, ele só pode jogar a partir de 10 de julho. Mas, de repente, ele inventa uma história, pode ser o West Ham também, chega aí e paga, né? Tem 2 times lá brigando. É o Nottingham Forest e o West Ham, né? Tem Aí que depositar acontece? os 4 milhões de euros. Se o cara depositar, ele pode falar, Paguei a multa. Quero você Um amanhã abraço. cedo. É isso. Porque, a princípio, conta-se com a boa vontade dele de ficar até 10 de julho. Mas ele pode querer ir embora amanhã, se pagou, eu vou lá ver minha casa, vou ver onde eu vou morar, vou não sei o quê. O Corinthians ficaria com os meninos, são bons goleiros, mas não é o que se esperava. Segundo, vai arrumar, Cássio, vai né? ter que, entre aqueles 5 ou 6, antes se pensava em arrumar um goleiro reserva para o Carlos Miguel. Agora tem que arrumar um baita titular, vai custar dinheiro. Terceiro, acho eu que a empresa tem direito aos 10% da multa, porque ela entrou dizendo que foi justa a causa. Porque tem que pagar uma multa de rescisão. Ou paga o Corinthians, ou paga a Vai de Bet. A Vai de Bet provavelmente vai alegar, não, eu só rescindi por justa causa, porque virou um problema criminal, por isso está aqui no contrato. Geralmente essas cláusulas anticorrupção que existem nesses contratos, elas não lidam só com corrupção comprovada, elas lidam com qualquer coisa que arranhe a imagem da empresa envolvida. Eu imagino que seja esse o caso da Vai de Bet também, né? Foi o que a Vai de Bet alegou na cláusula anticorrupção, qualquer tipo de suspeita. Mas isso não quer dizer que sai do 0 a 0, alguém tem que pagar essa multa. Sim, 30 milhões, um pouco mais de 30 milhões. mais ou menos, É uma multa relativamente baixa para o valor total do contrato, né? De 370. É porque ele paga a porcentagem que ainda falta, né? Pro restante já do pagou contrato. 66 milhões. 66 Tinha milhões. 360 para pagar, 370, né? Que já deu 10. Mas... Pagou nos 5 meses até aqui 66 milhões. Tira isso dos 370, vai pagar 10%, por isso que vai dar 30. Vai dar 3, faltam 304, 10%. Sei lá, e vai pagar 10%. Só que ela provavelmente não vai querer. Então já imagino que quando eles perdem isso, são mais 30. Para quem ontem não tinha 2 milhões. Não, chora não, Pascoal, que a coisa lá é violenta. Ô, Mauro, só para completar, conversei com pessoas da Vai de Bet, o que eles passam? É que eles não teriam
que pagar o valor dessa multa e que, assim, talvez até abririam mão, assim, de... Se tivessem o direito de receber essa multa do Corinthians. Então, o Corinthians sairia no lucro, tá? Não querem prejudicar ainda mais o Corinthians, então, só querem retirar o nome da marca. Exatamente. Então, talvez o Corinthians entrar numa briga aí para tentar receber a multa não seja uma boa coisa, porque a VaidBet pode ganhar. E se a gente faz um cálculo rápido, o Corinthians recebeu 66 milhões até agora da VaidBet. Então, 5 meses, mais 10 milhões de adiantamento, que é a última parcela do final dos 3 anos de contrato. Desses 66 milhões, você tira 1,5 milhão que foi para a rede social mídia, e desses 66 milhões, o que o Corinthians entrou em acordo com a PixBet, a antiga patrocinadora, para pagar parceladinho ali para eles, os 44 milhões, talvez agora o Corinthians adiantar com o que tiver no caixa, mas também não tem dinheiro no caixa, mas conta desses 66. Vai chorar. Tira já 44. Tá aqui com a cara de desespero. Então, é difícil. Tá difícil. Não tem mais nada para falar? Tem mais uma coisa para colocar, quer ver? Tem mais? O Corinthians, além de tudo isso, hoje divulgou uma nota sobre a saída da VaidBet, que não me pareceu uma nota muito cautelosa para o momento que vive o Corinthians. A gente destacou um trecho que me chamou particularmente a atenção, porque ele é uma alfinetada ainda na empresa que está saindo. O Corinthians lamenta que o parceiro comercial tenha encerrado o maior acordo de marketing esportivo do Brasil, do qual a empresa se beneficiou a ponto de sair de uma casa de apostas desconhecida para a segunda colocação no setor em apenas 5 meses, sem que houvesse nenhuma conclusão das investigações relacionadas ao intermediário da negociação. Não é mentira, é verdade. E a gente sabe da expressão e do tamanho do Corinthians, que não é de nenhum dirigente. Está acima de todos eles e é gigante. Mas numa hora como essa, Pascoal, você ainda vai alfinetar a empresa? Aquelas frases que seu pai gostava, sua mãe, alfinetando, cutucando cobra, cutucando onça com vara curta. Exato. Porque é o seguinte, isso é no mínimo deselegante. Sim. No mínimo deselegante, né? Porque na cláusula do contrato não está escrito que precisa ter comprovação. E eles sabem disso. Então houve mais um momento de deselegância. Gente, eu quero falar para vocês uma coisa. Eu não vou, é claro que tem que se atrelar o presidente ao Corinthians, porque ele é presidente do Corinthians. Mas o Corinthians é muito maior que isso. O Corinthians que deve mais quase 2 bilhões. Quase 2 bilhões. Por que é que o presidente do Corinthians não fez o dia do juízo final? Ele não tinha prometido o dia do juízo final? Né? Que ele ia mostrar tudo que a empresa que ele contratou para fazer auditoria no Corinthians auditou, os números apresentados, quem é que fez, de que forma que aconteceu e por que o Corinthians estava nessa situação, era o dia do juízo final. Sabe o que ele fez? Não. Faz de conta que eu não prometi. Mais uma do presidente do Corinthians. Mais uma promessa não cumprida. Quando lá atrás o pessoal da situação falava que ele era o promessinha, ou não era isso? Eu estou falando uma coisa que não aconteceu na eleição. Na eleição o pessoal, não, esse cara vai prometer e não vai cumprir. É o promessinha, ele vai prometer e não vai cumprir, vai prometer e não vai cumprir, não vai chegar em lugar nenhum, isso aí não vai chegar em lugar... Olha no que deu. Olha no que deu. Olha onde o Corinthians está parando. Eu quero dizer para vocês que só tem uma solução para resolver todos esses problemas. Qual é? Aparecer um mecenas que salve o Corinthians. Se não aparecer um mecenas que salve o Corinthians não tem para onde correr. Não tem. Não tem. São o dois... hino, né, Pascoal? Desculpa, pode falar. É o hino. Salve o Corinthians. Mais do que nunca. O salve o Corinthians do hino é para não é para de salvamento, é de uma saudação. É dar um salve, né? Dar saudar. É uma saudação. Mas acho que nesse instante... Mas tá precisando de salvar. É exatamente isso. E outra coisa que vai acontecer, Pascoal, aproveitando que você está falando isso, você veja bem, vai que perde a multa para lá, tem que pagar isso, pagar aquilo, não tinha 2 milhões ontem. Vai começar a se desfazer de jogadores por um preço muito menor do que imaginava. Porque se o cara chegar hoje aí com muito menos do que eles esperam pelo Wesley, o cara vai olhar para os buracos lá, os boletos para pagar e falar, leva, filho. Sabe? Mais uma ganha, vez, né, o negociar. campo fica prejudicado. É outra coisa que o presidente do Corinthians prometeu, que não venderia o Wesley mais barato do que o Palmeiras vendeu
O Hendrick? Não, o Estevão. Ah, tá, o Estevão. Não venderia 55 milhões de euros. E não venderia mais barato que 55 milhões de euros. Né? Só que ele não tem essa proposta na mão, né? Só tem 2 jogadores para o Corinthians negociar. O Wesley E o meio-campista. Bidon? O Breno Bidon. Ah, mas aí pode... Bom, Só que tem- a minha opinião é, se você negocia o Bidon e o Wesley com o time que você tem hoje... Sem o goleiro e na que vai situação embora- que você está hoje com o Carlos Miguel indo embora, você pode baixar a Não, porta. o goleiro... Deixa eu deixar bem claro isso para vocês. O goleiro do Corinthians vai embora. Ele vai embora. Não é acho que vai. Ele disse hoje, para quem estava lá, não sei se para o presidente que estava lá ou se para o Fabinho Soldado, ele comunicou claramente, eu vou embora. Porque tentaram correr atrás, agora dá uma remediada, ele falou, não quero Agora mais. não quero. Quero. Eu Tá vou tarde. embora. Tarde. O goleiro vai embora. O Breno Bidon deve sair, porque não está concretizado o negócio. O Wesley deve sair, porque o negócio não está concretizado. Precisa contratar, sem contar com esses 3, 6. Indo embora os 3, são 9. Não, e tem mais 8 para resolver, não foi que eu disse esse dia? Que termina esse ano? Fagner, você vai renovar ou não vai? Até o Donelli que vai ter que jogar no gol. Isso. E tem mais uma outra mais coisa. isso. Tem mais uma outra coisa. Os contratados não foram pagos. Exato. E as ações na FIFA se transformam em transferban. É isso aí. Ou seja, corre o risco ainda, Meu, depois disso tudo, vocês- de não poder contratar o Corinthians daqui pra frente. O Zinho, você quer fazer mais algum comentário pra gente começar a encerrar aqui? Você alimentou a Liz nesta tarde? Rapaziada, é o seguinte. Só tem 2 salvações pro Corinthians. Se o Augusto Melo for um cara inteligente, se eu pudesse olhar na cara do Augusto Melo e falar o que eu penso, falaria assim, ó. Augusto Melo, vende a molecada. Vende a molecada. Vai na Série B e contrata jogadores da Série B. Se cair, tudo bem. A Fiel tá vendo como tá a situação. Seja transparente. Não viva de promessas, igual o seu nome já é promessinha. Não viva de promessas. Chegue lá, exponha tudo, coloque tudo na mesa e fala, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Vende o Fausto Vera para o Atlético Mineiro. Tenta vender o Yuri Alberto para o West Ham. Vende o Wesley, vende Bidon e vai buscar jogadores de Série B. E fica com um time humilde, um time realmente de Série B. E tenta lutar. Eu garanto que a Fiel vai apoiar até o último minuto. Se cair, a Fiel vai estar lá do lado. Ano que vem na Série B, a Fiel vai estar lá, ó. Agora o que não pode é isso aí, ó. O que não pode é fazer o Corinthians de chacota de caso policial. Você aí, Fiel, concorda? Comente aí o que você pensa. Qual a solução para o Corinthians? Tem 2. Essa que eu falei ou um mecenas. Um mecenas, pessoal, é igual os caras lá do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, o Paulo Nobre. Isso é um mecenas. Comente aí e fortalece com like, beleza? Forte abraço. Vai, Corinthians.